noite, todos sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco na noite desta terça-feira, onde nós estamos aqui para o segundo dia, o segundo estudo da série desta semana, doutrinas básicas da nossa fé, da fé cristã. E eu convido você para estarmos juntos estudando a palavra de Deus nesta noite. Nós começamos ontem, Ontem falamos sobre seres espirituais. Falamos um pouco sobre anjos, demônios, e nós vamos continuar nesta noite. Lembrando que esta série de estudos desta semana é uma sequência da série de estudos que nós iniciamos há 2 semanas falando sobre doutrinas básicas da fé cristã. O texto bíblico de hoje está em Gênesis 1, versículos 27 e 28, onde a palavra de Deus está dizendo assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Como disse ontem, é muito importante que nós estejamos estudando e conhecendo, pelo menos, as doutrinas que são básicas, elementares, que fazem parte da coluna mestra que sustenta a nossa fé. É muito importante para o nosso próprio crescimento, é muito importante para o testemunho que nós damos para as pessoas que convivem conosco, e também é super importante conhecermos os ensinos de Deus para o nosso relacionamento com o Senhor. Enfim, se nós pensarmos bem, toda a nossa vida será positivamente afetada a partir do momento que nós buscarmos o conhecimento dos ensinos, das doutrinas da igreja que estão na Bíblia e que são de Deus, para que isto seja bênção para nós, bênção para a nossa família, bênção para nós nos nossos estudos, no nosso trabalho, enfim, em tudo nós somos abençoados e evitamos cair, evitamos que haja um desvio onde nós estejamos assim saindo do caminho, saindo do centro da vontade de Deus, e isto com certeza trará terríveis consequências sobre nós. Aquele que conhece mais sobre Deus, a palavra de Deus, os ensinos, as doutrinas básicas da nossa fé, com certeza serão mais firmes, fortes, resistirão às tentações, vencerão as provações e o mundo. E isto eu tenho certeza que você deseja, ou seja, você deseja ser mais que vencedor em Cristo Jesus, o Senhor. Como disse ontem, no primeiro dia de estudos desta semana, nós falamos sobre seres espirituais, a existência dos seres espirituais, principalmente anjos e demônios, que são anjos, mas anjos das trevas, anjos caídos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este tema, e hoje o tema é o homem. O que a Bíblia diz acerca do ser humano? O que a palavra de Deus tem a nos dizer de mais importante sobre a doutrina bíblica do homem, o ser humano que Deus criou? Muito bem. Primeiro, é importante nós compreendermos que Deus criou o homem com um objetivo. Na verdade, Deus tinha vários objetivos, vários propósitos quando Ele criou o ser humano. Mas principalmente é importante compreendermos que Deus criou o homem para a sua glória. Então você foi criado para a glória de Deus. Você existe para glorificar a Deus. Isso é, você foi criado, você existe, eu e todos, para glorificar, adorar, exaltar, alegrar o coração de Deus. Este é o primeiro objetivo, este é o primeiro propósito. Você não foi criado para ser um médico, você foi criado para a glória de Deus. O médico vem depois. Você não foi criado para ser um engenheiro, você foi criado para a glória de Deus. Ser engenheiro vem depois. Você não foi criado para ser um professor, você foi criado
primeiro para a glória de Deus. Depois, você vai exercer a sua profissão enquanto professor. E por aí afora, né? Independentemente da profissão que você exerce. Você não foi criado para ser marido, para ser esposa, pai, mãe. Você foi criado para a glória de Deus. Casar, ter filhos, ser marido, ser esposa, isso aí está em segundo plano. Enfim, tudo que você possa imaginar, você precisa entender que antes e acima de tudo, você foi criado para a glória de Deus. Então, este é o objetivo maior. Nós somos criados para crermos nele, para nos entregarmos a ele, para nos dedicarmos a ele, para servirmos a ele. Nós somos criados para a adoração, o louvor, o culto ao Senhor, o nosso Deus. O ser humano é a única criação que tem a imagem e semelhança de Deus. Você já havia pensado nisso? A Bíblia diz que quando Deus fez o homem e a mulher, Deus os fez à sua imagem e semelhança. O que é isso, pastor? Significa que Deus se parece comigo ou que eu me pareço com Deus? Fisicamente, não. Eu não creio que nós sejamos fisicamente iguais a Deus, até porque Deus é um ser espiritual, invisível, e jamais alguém viu Deus. Mas quando a Bíblia diz que Ele nos criou à sua imagem e semelhança, a Bíblia estava querendo dizer que nós temos características, nós temos alguns dos atributos do Senhor. Então a nossa semelhança não é física, mas ela é moral. Nós somos moralmente parecidos com Deus, eticamente parecidos com Deus. Temos algumas capacidades que nada mais na criação possui. Por exemplo, emoções, sentimentos, o pensamento, o raciocínio lógico. Tudo isso é capacidade que Deus deu única e exclusivamente a nós. Por isso a Bíblia vai dizer que nós temos algumas características e nós temos alguns dos atributos de Deus. Por isso somos semelhantes a Deus. Temos a imagem de Deus. A imagem, por exemplo, porque nós somos seres espirituais. Nós somos físicos, né? Matéria, corpo, sim, temos. Mas nós temos uma alma também. E isso significa que é uma outra semelhança que nós temos com o Senhor, o nosso Deus, porque nós somos seres espirituais. O pecado, infelizmente, ele foi responsável por arranhar essa imagem, quebrar, danificar essa imagem. O pecado retirou toda aquela imagem perfeita e maravilhosa, aquela semelhança extraordinária e tremenda que nós tínhamos em relação a Deus. Por isso que Deus, teve que enviar o seu único Filho Jesus ao mundo para restaurar essa imagem e semelhança através da cruz do Calvário e da sua ressurreição. Nós também fomos criados por Deus, e a Bíblia é muito clara a esse respeito, para nós dominarmos sobre toda a criação, para nós governarmos tudo e todos. O homem foi criado por Deus, o ser humano foi criado por Deus para exercer esse domínio, para estar no comando, no controle de toda a terra, de tudo o que há, de tudo o que existe. Também fomos criados para obedecermos ao Senhor. E quando nós falarmos depois sobre a doutrina bíblica do pecado, nós vamos enfatizar mais isso. Deus nos criou com o objetivo de vivermos obedientes, de vivermos submissos a Ele. Infelizmente, o pecado significa desobediência, significa rebeldia. E a Bíblia então vai dizer que todos pecaram e por isso todos precisam de Jesus, todos precisam da salvação, desde Adão e Eva. O primeiro homem, a primeira mulher, tomaram a decisão de desobedecer a Deus. E a partir dos dois, nós herdamos isso. Somos, portanto, por natureza, pecadores. Naturalmente, somos inclinados para o pecado. Naturalmente, somos voltados para o mal, para a maldade, para a injustiça. Sem Jesus, por isso, nós estamos perdidos, nós estamos condenados. Mas o homem, ele é especial para Deus. Ele é amado por Deus. Deus tem um interesse diferenciado por nós. Por isso mandou Jesus.
Por isso Jesus veio ao mundo e foi 100% Deus, 100% homem, para ser o nosso Salvador eterno, para que o plano da salvação fosse consumado através dele e para que em Cristo Jesus possamos ser restaurados à imagem e semelhança de Deus e possamos voltar à presença de Deus e um dia a nossa alma possa eternamente viver com o Senhor nas mansões celestiais. Quero convidar você para estar conosco amanhã, quarta-feira, quando nós estaremos dando sequência a esta série de estudos bíblicos desta semana, falando sobre as doutrinas básicas da nossa fé cristã. Até amanhã, portanto, Deus abençoe você, tenha uma boa noite. Vamos orar juntos agora, em nome do Senhor Jesus.